Conexão no Ar. Aí, ó, nunca entrei com isso, ó, Conexão no Ar. E a gente tá falando de conexões e a gente tá falando sobre mentoria, porque hoje é um especial que a gente tá trazendo aqui para você que nos acompanha no podcast, para falar sobre a importância da mentoria. Mas, como eu já disse anteriormente, eu não queria ficar falando, né? É preferível que as pessoas falem da importância da mentoria e quanto isso fez a diferença na jornada de quem empreende, tá? Porque, vamos lá, se você tá com problema, você vai procurar, às vezes, um terapeuta na sua área emocional, na sua área de relacionamento. Se você tá com problema físico, você vai procurar um médico, um especialista. Mas e quando o seu negócio tá mal? Quem você procura? A vizinha que não entende nada? Sua amiga? Ou o balde de gelo que mora lá na sua casa, não sei, né? Quem que você vai procurar? Então, gente, você tem que procurar especialista na área que o seu negócio está precisando. A mentoria, ela se faz de suma importância. Eu digo que a mentoria é uma intervenção dentro dos negócios, né? Eu acho que já é um processo de intervenção. Eu, né, não tive essa oportunidade de ter a mentora para contratar, mentores para contratar, mas eu tive mentores em vida, graças a Deus, dentro dos negócios, quando empreendi, que acabaram sendo mentores sem saber que eram meus mentores. Mas eu estou aqui com duas mentoradas maravilhosas, engenheiras de formação e aceleradas por natureza. É assim que eu apresento Patrícia e Jennifer, e eu vou deixar vocês fazerem uma breve apresentação de quem é vocês, de quem e o que vocês resolvem, o que vocês fazem. Começar daqui, Patrícia, e depois passar para Jennifer. Meu nome é Patrícia, eu sou engenheira de formação, como a Vivian disse. Eu atuo hoje na área de engenharia, faço gerenciamento de obras hoje em parceria com uma arquiteta, Marcela Porto. E aí a gente está trabalhando hoje alguns projetos já em desenvolvimento. E aí estamos caminhando. Então, assim, é uma parceria, então, assim, envolve muito empreendedorismo, né? Nessa jornada, tanto da parte dela como da minha parceria. E a mentoria foi muito importante para eu me posicionar e aceitar a proposta e a parceria com ela. A história da Patrícia para chegar até aqui é muito interessante. Eu vou contar para vocês, que tenho certeza que vocês vão se conectar. E quem é a senhorita? Quem é a senhora? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Oi para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Eu sou Jennifer Figueroa. Tenho algumas jornadas aqui com Vivi, a gente vai estar explorando um pouquinho sobre isso hoje. Mas hoje, a minha profissão central, vamos dizer assim, é gestora comercial do Pesque Pague Django. Não só na área comercial, mas de novos negócios, na área de marketing, aí realmente de fazer o negócio crescer. Trabalho também como conteúdo, né, pra internet, aí como digital influencer, uma coisa que aconteceu na minha vida. Tem um programa de televisão que chama Sport News, que eu trago tudo sobre o mundo do futebol e um pouquinho tendenciosa pro Palmeiras, né, é importante relatar isso. Ela não ia perder a oportunidade, jamais. Tenho também uma loja de biquínis no Pesque Pague Django aí, que é uma das meus desafios também. E no meio de tudo isso a gente é mãe, filha e sou engenheira civil também por formação, mas não atuo na área de engenharia civil, a não ser no Django. Aí no Django a gente atua em várias frentes. Isso não, o que você não faz no Django, né? Quem empreende sabe que uma das principais facetas aí do empreendedorismo é a gente saber fazer de tudo que tem na empresa que você atua. Então, porque uma hora ou outra vai precisar de você em algum setor ali que ficou desfalcado. Entender de toda essa matemática do processo. Sim. É importante, né? É claro que quando você vai crescendo, você vai tendo condições de contratar mais pessoas para agregar o seu time ali de consultores, de parceiros, de fornecedores, de colaboradores. Mas, na hora que o bicho pega, que falta alguém, você tem que saber fazer ou saber como desenrolar, porque vai vir, né, algum momento. Paty, vamos lá, por ordem. Como você chegou na minha vida? Vamos tentar ser, né? Vamos ver que se a gente consegue aqui, né? São 14 anos? Por aí. Nossa, como é que foi? Tempo. Todo mundo é muito tempo, amiga. Não tem esse pouco tempo. E quem entrou, sinto muito. Vai ficar muito tempo. Eu sou a mais novinha do rolê. Vai tendo histórias aí novas, né? Mas assim, tem uma galera que entrou pós-coach, né? Que veio quando eu me coloquei nessa transição de carreira. Eu até vou trazer esse vídeo. Acho que nos intervalos aí, se eu conseguir fazer um vídeo, eu vou falar sobre essa transição de carreira. Então vou deixar a Paty falar, que aí senão eu vou atropelar o processo da fala dela. Veio nesse caminho. Quando eu fazia ensino médio ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar como manicure e foi nesse processo daí. Aí o pessoal faz a conta, em 14 anos atrás, eu conheci a Vivian. Na época ela tinha um ambiente de trabalho, né? Um CLT, podemos dizer, né? Sim. Um vínculo.
E por conhecer ela e por a gente ali estar trabalhando 5 anos, durante toda a minha faculdade eu fui tendo contato com ela, trabalhando com ela, fazendo as unhas dela para os eventos. E eu não me desvinculava, não desvinculava a imagem dela do trabalho dela. E aí eu consegui me formar em engenharia civil, fui atuar na área, dei uma pausa na unha, mas acompanhava os trabalhos dela pelas redes. E aí teve um momento ali que eu fazia pausas e voltava pro hobby. E aí a gente se encontrou e ela falou, olha, eu estou num processo de transição, estou saindo do Jerônimo, Do Jerônimo, né? sim. E eu vou atuar na área de coach, né? Foi o primeiro momento. E aí eu fiquei com aquilo, fui acompanhando. Perdemos ali o contato por um período. E eu fui pra área de engenharia, fiquei trabalhando lá 6 anos. Trabalhei sempre em órgão público. E aí, em determinado momento ali, perdida, sabe pra onde que vai, onde que eu tô, pra onde que eu vou. E aí eu falei, já sei quem pode me ajudar. Na hora eu mandei mensagem pra ela e falei, tô indo aí. Cheguei aqui, ela falou, como estamos? Eu falei, perdida. Eu acho que assim, foi a pessoa assim, que me deu a maior luz, o maior apoio. E a gente fez todo um planejamento, que as coisas foram acontecendo um pouco mais na velocidade. Velocidade Patrícia. 2, velocidade 2. Fizemos um planejamento assim pra, sei lá, 8 meses, 12 meses, e as coisas aconteceram em, acho que 4, mais ou menos isso. E aí eu fiz o processo de coach, acho que foi um dos processos mais importantes pra mim como pessoa, assim, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E aí durante o processo de coach houve algumas mudanças e eu conheci o Eu Presa, que foi também muito importante pra mim. Eu acho que eu trago ferramentas do Eu Presa, assim, pra minha vida, pro meu ambiente de trabalho hoje, que eu trabalho. E a transição que eu fiz, assim como ela fez, é você sair de um trabalho ali que tem um contrato, uma carga horária, um valor todo mês, e você vem para o mercado privado, conseguir uma parceira que acreditou em mim. E isso que é importante, eu acho que a vida vai traçando e as pessoas vão aparecendo, pessoas que acreditam em você. E eu acho que essa conexão com a Vivian também me colocou nessa posição de eu poder me abrir para o mercado e outras pessoas chegarem até mim. Então, para mim, foi uma pessoa muito importante, porque eu fiz uma transição. A Paty foi um exemplo bem forte de transição, porque ela estava naquele processo. Gente, imagina, se você passa 5 anos estudando, calcula você que está nos assistindo, né? Aí você vai e começa a trabalhar, aí você tem o emprego dos seus sonhos. Muitas vezes foi o que você sonhou lá atrás, o valor financeiro, sim, né? A estabilidade, o lugar, o ambiente, né? Querendo ou não, né? Querendo ou não, as pessoas ali, você tem um setor à sua disposição, você tem pessoas que confiam em você, grandes projetos. A Patrícia participou de N projetos. Até eu falava assim, ai, Paty, será que eu posso contar pra alguém que vai sair isso, né? Não, era segredo, né? Grandes projetos, né? Era pro estado, né, Paty, que ele trabalhava, né, que o governador vinha desenvolvendo. E aí eu falava assim, nossa, que interessante. Então ela participava. Você imagina, você tá no projeto. Imagina, Jennifer, você tá na orquestra, você tá no processo, e aí você fala, não, tô ganhando tudo isso, mas metade tô gastando com remédio psiquiatra, né? Gente, que loucura isso, né? E foi seu sonho, você buscou para chegar nisso, não foi do além, ela estudou 5 anos. Engenharia civil, gente, é difícil. A bichinha no psiquiatra, na terapia, com remédio, saiu do remédio pro outro, e aí de repente já caiu aqui, e aí eu falei, meu Deus do céu, né, como é isso, né, e isso me impactou muito, que era um cuidado, né, eu falava, não posso, e ela é acelerada, né, então eu falava, tem que falar, calma, Paty, vamos tentar pensar assim, vamos colocar aqui uma gestão de mudança, vamos pensar nos papéis, né, e aí foi um processo que a gente foi ali, né, descamando, mas um dia do nada ela chegou e falou, olha, é o seguinte... Chega. Já resolvi, já pedi isso, já entreguei a carta, já amanhã, não sei o que. Eu falei, meu Deus, calma. O que eu fiz? E o medo, né? Vocês dão a cara, meu Deus. E se, né, cara? Que responsabilidade, né? Que a cara também teve uma responsabilidade lá atrás. Então, é muito sobre isso, né? Mas é muito importante ter com quem contar. Eu acho que fez a diferença aí nesse processo, né, da Paty. E ela, com certeza, ela sempre chega com novidade. Hoje, inclusive, chegou uma novidade aqui. Eu tô até agora emocionada. Novidade linda. Novidade linda. Era um projeto também da vida dela. A gente já tinha conversado sobre isso várias vezes, mas muito bacana, Paty. Essa sua fala sobre. E o seu não foi transição, né? O meu não foi transição, não. Foi loucura. Antes de passar aí, eu queria só fazer uma observação. Como é interessante, que me veio isso muito forte. Às vezes a gente passa a vida inteira sonhando, se planejando, e faz faculdade, faz tudo, e chega na onde a gente sempre sonhou, entendendo como aquilo é o ápice da nossa vida, e chega lá e não é. E aí eu acho que o desespero deve ser maior, porque quando você tem um rumo, você não tem que estudar, fazer, parece que é mais fácil, mas aí quando você já fala, não é isso, e agora?
que eu vou fazer? Aí eu acho que realmente deve dar uma despirocada, né? E aí você buscou ajuda e hoje você tá onde você sempre quis estar, né? É muito interessante isso, trazer essa memória pra gente. Mas como eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui através desse moço ali, ó, esse moço lindo que tá atrás das câmeras ali, o Hugo Farias. O Cláudio, da Gatos e Atos, a gente fez uma parceria. Cláudio, quem sabe tá aí. Né, Cláudio? Um beijo pra você da PIN Representações. Verdade. Né? A gente com a loja, que foi a loja, né, que a gente tem montada no Django, a gente comprou algumas roupas dele e a gente foi fazer um ensaio fotográfico. Eu, a Giovana, minha irmã, e o Hugo foi o convidado profissional aí pra fazer essas fotos e fez. E a partir daí ele começou a frequentar o Django com a senhorita Vivian e os seus filhos e aquela moça de cabelo rosa e falava, nossa, quem será ela? Da onde? Que enfim. Mas a gente nunca teve esse contato mais próximo, só esse contato via Hugo mesmo. E aí foi indo. Via Hugo foi interessante. Fala diferente essa. Acho que normalmente deve ser ao contrário, né? Mas foi via Hugo aí. E a gente foi se aproximando, só que a gente tem algumas amigas em comum. Muitas. Depois nós descobrimos que era mais. Muitas, mas a gente, a princípio, Cibele, não sei se tá aí nos acompanhando também, um beijo, Cibele. Cibele é minha amiga de infância, a gente estudou oitava série juntas e várias séries, e a gente era, sabe aquele trio? Era eu, ela e Priscila, então a gente era e ela sempre morou perto, e ela sempre me convidando pra vir pra esse projeto, pro Sextou, vamos, acho que vai ser legal, você vai gostar, vem, eu falei, não, eu vou. Aí um dia dei uma organizada na minha agenda e vim num Sextou, e aí sim eu conheci, tão grande é o projeto da Vivian, quão grande é o projeto Conexão, o Sextou, toda essa dedicação de todas essas mulheres que me encantou muito. E a partir daí eu comecei a me aproximar muito da Vivian, e a Sibeli falou, você tem que fazer isso, tem que fazer... E aí eu falei, não, beleza, vambora, eu sou muito assim, vambora, que eu gosto de me desafiar e conhecer novas conexões, novos projetos. E fiz uma reunião com a Vivian, e aí a gente viu que o meu maior desafio é tempo, é agenda, é conseguir conectar hoje todas as coisas que eu faço, eu amo muito e gosto muito e me rendem. Então, o nosso maior desafio é esse da agenda, essa agenda aí. A gente já vem trabalhando, eu já vejo bastante melhora, mas eu tive um divisor de águas com a Vivian que foi bem interessante, que eu acho que foi do The Chapa, a minha transição. Tive uma transição também, que foi do The Chapa, é outro programa que eu fazia, que era de rádio, pra televisão. E foi assim, esse sair do The Chapa e para esse novo desafio foi difícil para mim, porque eu era muito apegada, aconteceu algumas coisas que judiaram do meu emocional, porque eu gostava muito do projeto, gostava muito das pessoas, e eu consegui junto com a Vivian entender esse processo e conseguir me desvincular e conversando com ela e alinhando com ela, que poderia ver projetos novos, coisas boas, e que eu precisava me desprender pra conseguir novas coisas. E a gente vive esse desafio ainda, porque eu quero estar mais inserida nos projetos aqui do Conexão. Eu acho que vai ser bom pra mim e posso também agregar alguns conteúdos a algumas pessoas daqui. Mas eu nunca tinha, assim, tido acesso a coach, a falar sobre isso. Eu acho que a gente eu pelo menos venho de uma trajetória que a gente tem que dar conta. A gente tem que dar conta, a gente tem que dar conta, a gente tem que dar conta, a gente tem que dar conta. Ah, tem problema? Não, tem que dar conta. Aí eu entrei numa empresa, trabalhei 9 anos na TV Centro-América, de executiva de contas. Lá, assim, você tem que dar conta, filho, não interessa. Meta de 1,5 milhão. Então eu vim muito dessa situação, e hoje eu vejo que a gente pode sim ter pessoas para crescer junto, para alinhar junto, para se conectar, para dividir, para ter uma outra visão, e mas quem sabe assim, quem sabe assado. E eu acho que hoje o meu maior desafio, já melhorei muito, mas ainda é a minha organização, gestão de tempo que eu venho fazendo com a Vivian Carla. A Jennifer, quando ela vai fazer pega a semana dela, a gente faz algumas sessões de mentoria, gente, pra Jennifer, como ela tem essa jornada aí que vocês conhecem bem. Quando ela vem, a gente pega os calendários e coloca tudo na mesa. E aí eu vou trazendo, né? Me traz isso. Algumas atividades, a grande maioria eu já sei o que ela faz, né? Mas sempre ela tem alguma coisa que ela tira uma coisa, coloca outra. Ela tira uma e quer colocar 3 no lugar, né? Não, mas tem uma janela de tempo aqui. Eu falei, mas quantas coisas você quer colocar nessa janela de tempo? Não, mas dá tempo. Eu falei, Jennifer, não dá tempo. Não dá
tem coisa que ela faz dar, sabe? É igual o Hugo, ele marcava 3 clientes no mesmo horário. Eu falei, mas por quê? Não, porque vai que um falta. Eu falei, mas sim, os 3. Não, aí eu falei, não dou conta, a gente precisa olhar pra isso com cuidado, porque senão você não tem qualidade de tempo. Foi uma das coisas que a gente mais trabalha, né, com a Jennifer, ela ter essa qualidade no tempo que ela está com a pessoa. Isso eu mudei, real. Tanto que eu cheguei aqui, a primeira coisa que ela falou pra mim foi assim, e aí, você não vai fazer vídeo? Eu falei, uai, não pode. Tem que ter tempo. Isso eu mudei. Se eu tô com alguém e eu tiro aquele tempo de qualidade para estar com aquela pessoa. Por que isso acontece muito no meu dia a dia? Eu sou gestora comercial do Django, então eu respondo todos os clientes. A gente tem uma outra pessoa também, que é a Lilian. A gente divide essa função. Mas então meu celular o tempo todo tem cliente. O tempo todo tem pergunta, o tempo todo. E aí eu queria responder todo mundo na hora que me mandou a mensagem. Não dava, não podia esperar. Entendeu? Isso eu aprendi. Hoje eu tô aqui, eu vivo esse momento, eu aproveito ele, aí daqui a pouquinho eu pego, aí eu respondo todo mundo. Isso na gestão de tempo foi bem interessante, porque às vezes eu tenho uma reunião, por exemplo, eu tinha uma reunião aqui com a Vivian. Às vezes eu chegava e já ia entrando, porque, eu paro no carro ou chego na recepção, 5 minutinhos, respondo todo mundo que eu tenho pra responder, e aí eu vou pro próximo compromisso. Porque aí eu consigo estar inteira aqui. Porque senão eu fico aqui pensando que tem ali que eu tenho que responder, entendeu? O cliente me ligou um pouquinho antes, eu falei assim, você aguenta 1 horinha? Porque eu já mandei o orçamento pra ele, não é nada urgente, eu sei que... Então isso pra mim foi bem importante. E às vezes são coisas que no início, quando a gente vem e faz essa mentoria, a gente não acha que é tão importante. E são pequenas coisas que mudam muito a qualidade de tempo da gente, muda muito o nosso dia a dia, muda muito o nosso cotidiano. Tenho muita coisa ainda pra melhorar, mas assim, as coisas que eu já consegui implantar no meu dia a dia foram muito interessantes e muito positivas. Importante. Uma coisa que a Paty, né, viveu, acho que você também viveu, mas eu lembro da Paty, uma das coisas que, quando ela ainda trabalhava no órgão público, foi a lista. Né? Eu queria que você falasse da lista, Paty, porque essa lista... Mas foi nessa sala, não foi? Foi aqui. Sala. Essa lista gerou polêmicas, né? Primeiro dia, ela falou assim... Me deu uma folha A4 e falou assim, eu quero que você li. Eu não tinha noção do tanto de coisa que eu tinha pra fazer. Eu queria que você listasse aqui nessa folha tudo que você tem pra fazer, tudo que tudo que vier na sua cabeça. Aí eu falei, mas só tem essa folha? Só teu caderno? É uma resma. A resma, talvez. Sério, a folha, eu fui escrevendo assim, chegou uma hora que no Gabi, eu comecei a escrever. Era nesse sentido aqui. Que loucura. Então, assim, e aí a gente, foi uma coisa que eu faço até hoje. Hoje tudo eu faço lista, tenho um caderno na minha mesa, então eu anoto. E aí lá na época eu fazia várias coisas que não só não dependiam de mim, como também não eram minhas. Mas eu fazia. Então, a gente ali naquela primeira lista, né, acho que foi a primeira sessão de coach, a gente foi separando. Isso aqui é seu? Depende de você? Você dá conta de resolver? Não, então você vai mandar pra quem? Então, assim, foi eu aprender a delegar. Nossa, é um desafio, né? Aprender a falar não, porque tudo chegava na minha mesa e eu... Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Empilhando, né? E ia empilhando. E aí eu não tinha noção do tanto de coisa que eu fazia. E eu só tive a noção quando eu escrevi naquele papel. Mas a cara dela, quando eu pedi mais folha... É inesquecível, mas eu também vivi esse momento assim, exato. E eu ainda vivo. Em que sentido? Eu não sei se é uma característica minha, mas eu sempre falo assim, nossa, eu acho que eu não tô fazendo nada. Cara, eu não tô fazendo nada. Gente, eu não tô fazendo. Como eu faço várias coisas, aí às vezes eu tô me dedicando a uma coisa, eu não fiz nada pra esse aqui, sabe? Aí eu fico louca, aí eu quero fazer. Ela veio aqui, primeira coisa, e falou, não, nota aí. Aí eu falei, nossa, eu faço algumas coisinhas, né? E a grande verdade é que a gente não tem noção da quantidade de coisas que a gente executa. Quando você começa a colocar no papel, né? Eu faço isso sempre, né? E eu faço comigo também, né? E é um exercício que você tem que fazer sempre, tá? Não é uma coisa que você vem, fez um processo de coach ou de mentoria e vai embora, não. Semanalmente você tem que estar fazendo, você tem que checar essa lista, você tem que ver o que já foi eliminado, o que falta fazer, porque você começa a ver a importância do processo, que a gente sempre fala, né? Do passo a passo. E nesse negócio de lista, aconteceu que as pessoas em volta, a Paty me contava, você pode colocar na sua lista aí esse negócio que você vai fazer pra mim? Ela, peraí que eu vou pôr na lista, tá? Depois na hora certa, porque ela não podia, porque era muita interrupção, e a interrupção que é o problema. Que não deixa dar andamento, né, nas coisas. Eu vou pôr aqui na lista. E ela colocava na lista e continuava focada. E mandava foto. E o que é legal de tudo isso que vocês estão falando, 2 coisas me chamam bastante atenção. Uma, que eu recebo muito isso de pessoas e também pra mim foi um desafio no início e hoje já não é tanto. Que é o de você empreender e você não ter compromisso com você mesma. Tem muita gente que fala, eu vou empreender, mas hoje eu não quero, eu quero acordar tarde. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer...
é importantíssimo. Eu já sou ao contrário, eu já sou muito acelerada, eu quero fazer tudo, mas tem muita gente que me faz isso. Como eu vou conseguir? E o que você me fez, você me fez, isso eu trabalho todos os dias, é pensar. É muito interessante. Como eu converso comigo mesma. Aí eu falo bem assim, mas por que você precisa provar isso pra quem? Ou porque... Não, fala não, só não, você não precisa dar justificativa. Eu fico conversando comigo mesma as coisas que eu fazia antes no impulso, sem parar, pensar, não, isso aqui não é meu. Mas por que eu quero fazer isso aqui? Eu preciso provar pra quem, eu mostrar pra quem. E hoje eu consigo ter essa conversa comigo. Não, não. O meu serviço é esse, eu vou fazer esse, aí eu não vou deixar de fazer esse, e aí? Lógico que tem urgências e emergências, e isso tá tudo bem. No empreendedorismo isso acontece, mas o problema é você deixar isso virar uma rotina e achar que aquilo é obrigação sua, e aí o seu você não faz bem porque você tá fazendo um monte de outras coisas que não é seu. Exatamente. E eu converso comigo diária. Ontem eu tava fazendo nesses momentos, conversando comigo, isso aqui não vou fazer, isso aqui não é legal. É muito louco como você coloca, o coach coloca você pra conversar com você mesma e analisar o tempo todo o que você precisa dar andamento e o que não. A Karina trouxe uma situação aqui, a Patrícia até ouviu ela falando, ela falou assim que quando ela vem visitar, né, a mentora, né, ela vem o que? Ela se prepara, eu achei muito bonitinha a fala dela, para vir, para me apresentar o que aconteceu em 30 dias. Olha que legal. Então ela anota, ela fala, nossa, eu tenho que ir lá dar uma satisfação, eu vou ter que estar lá, então eu preciso, ela precisa ver o que eu tenho para mostrar, o que aconteceu em 30 dias, quais são os movimentos que fizeram. Então, de certa forma, você ter com quem caminha com você te faz isso, porque senão você não faz essa parada. Sim. Você vai passando 30 dias, você vai passando 60 dias, você vai passando 90, 120, e passou um ano e você não avalia o seu negócio, você não olha para o seu negócio como uma empresa olharia para os seus resultados e cobraria dos seus colaboradores. E aí, vamos lá, se eu sou uma empresa, se eu sou uma empreendedora solo, quem vai fazer isso por mim? Quem que vai colocar a carga horária do meu trabalho? Quem que vai colocar os resultados que eu preciso alcançar? Quem vai fazer a avaliação desse meu resultado? Sou eu mesma. Se eu sou uma empresa, se eu sou uma empreendedora solo, mas meu marido me ajuda com isso, mas eu tenho uma amiga, eu tenho uma colaboradora, mas ninguém vai olhar para o seu negócio com esse olhar crítico, com esse olhar assertivo, com esse olhar de carinho que você vai ter pro seu negócio. Então, muitas das vezes, como ela diz, ela falou, Vivian, eu sinto como se você fosse uma sócia do meu negócio. E eu lembrei de 2 cenas, que é bem interessante. Eu cheguei em dois estabelecimentos antes de viajar para São Paulo, um era de roupa e um era no salão. Eu fui lá buscar umas roupas para poder viajar, lá na Laura, inclusive, um beijo, Laura, maravilhosa, e fui lá na Alessandra para poder me arrumar. Aí eu fui pegar alguma coisa, fui olhar, ela falou assim, fica à vontade, a loja é sua. Eu falei, mas é mesmo. É verdade esse bilhete, né? E aí eu fui lá no salão, fui pegar não sei o que, as meninas, fica à vontade, você sabe que é seu, né? Eu falei, mas é mesmo, né? Então tem salão, tem estética, tem loja de roupa, né? Tem um Peça que Pague, né? Ela tá maravilhosa, né? Mas é sobre isso. E quando você participa do processo, você se sente pertencente. Então é um lugar de honra pra mim, a partir do momento que as pessoas trazem essa confiança de compartilhar coisas que não podia nem ser falada, né? Coisas que você, né? Quando você trouxe a situação do De Chapa também, foi uma situação muito delicada. Você estava triste aquele dia. Sim. Você estava machucada. Mas você também gostava do projeto e gostava das pessoas, mas você estava machucada. Sim. E a gente começou a conversar ali. Eu lembro que era por telefone, foi por videochamada. Né? Esse dia você estava lá, né, na sua bed lá, e a gente conversou. E foi tudo alinhado com carinho. Porque tudo precisava ser preservado. O carinho precisava ser preservado. Né? O projeto até ali andado precisava. E existiam novos desafios que já estavam vindo ali, batendo na porta da Jennifer. A Jennifer, calma aí, peraí, será que é a hora, né, tal. E logo ela, que vai sempre pro gol, né, que não tá nem aí, que vai... Então, existe esse cuidado. Então, eu acho que ter com quem contar, é isso que eu acho muito importante. Nesta área profissional, ela faz suma importância, porque você fala, peraí, vou tomar uma decisão importante. Deixa eu ir lá dar uma pensada antes de tomar a decisão. Porque em outros momentos, o que você faria? Ia tomar uma decisão. Ou não faria. E, enfim, eu acho que esse compromisso que a gente tem com você de dividir os resultados é muito gostoso. Porque quer vir aqui pra te contar, pra dividir com você. Porque ali atrás a gente alinhou junto, a gente pensou junto, a gente teve essa responsabilidade junto. Eu acho que esse compromisso, ele é gostoso de você ter com quem contar. E o que eu acho muito legal do projeto aqui, do Conexão, é que ele traz isso da mulher.
Porque é diferente. Não tem como a gente achar. Cada um tem o seu papel na sociedade, o homem e a mulher. E a gente tem algumas responsabilidades que mesmo divididas com o homem, não é igual. Entendeu? De você ser mãe, de você ser mulher, de você ser filha, de você ser empreendedora, de você ter... E hoje, acrescentou um monte pra mulher. A mulher, ela tem que estar bonita, ela tem que estar arrumada, ela tem que estar maquiada, ela tem que estar com o cabelo, ela tem que estar magra, ela tem que ir na academia, ela tem que pensar na comida que ela come, na comida que o filho come, não pode dar mais qualquer coisa pro filho. Então, assim, é muitas facetas que a mulher tem que ter aí. E aí, quando você conversa com outra mulher que vive isso com 3 crianças, né? 3. Eu só tenho uma, né, criança? Tem 3, né? Tudo bem. A gente consegue entender que ela entende isso. Que ela tá nesse mesmo processo que o seu. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela não vai, às vezes, conseguir entender todas essas trajetórias, Patrícia, que a gente enfrenta quando a gente é mãe, quando a gente é filha. Fazer coisas que a gente ama, que a gente gosta, separar o tempo pra ir jogar o seu futebol e vai lá. E eu vou, gente. Sorry, eu tenho tudo mesmo. Meu futebol é sagrado. Então, a gente dividir isso com uma pessoa que entende isso é muito bom, é muito importante. E eu acho que soma muito no dia a dia, né? A gente consegue agregar muito nesse processo. Tá, e eu queria que você fizesse uma pergunta pra Paty. Tô aqui sentindo no meu coração que você tem que fazer uma pergunta pra Paty. Do seu olhar sobre tudo que a Patrícia falou, do que ela viveu, faça uma pergunta pra ela, o que vinha no seu coração aí. Eu tenho várias que eu penso aqui, mas eu queria que viesse Paty, eu acho que pra mim, o que mais marcou pra mim nesse processo que você me contou, e eu acho que seria interessante você contar para as pessoas e dividir com as pessoas, porque elas podem estar nesse mesmo local que você estava, é de você ter chegado ao seu ápice, que é ser engenheira, e estar num órgão público, ganhando o que você queria ganhar, com a posição que você tinha para a sociedade, tipo, olha, a Patrícia, engenheira do órgão público, e voltar a ser manicure. Uau! Eu cheguei na Vivian e é algo assim, as pessoas às vezes têm medo de voltar, né? Eu cheguei aqui, a Vivian falou, Paty, nós vamos dar 20 passos para trás, se a gente precisar dar 100 para frente. E a questão da humildade, eu falo, porque assim, você chegar na mesa da pessoa, às vezes na casa da pessoa, como eu ia, aí fala assim, eu vi o tratamento diferente, eu falei com as meninas lá fora. Uma coisa é você chegar no lugar e falar, sou manicure, ninguém te respeita, é verdade, eu falo porque eu vivi isso. E quando eu chego, eu falo, sou manicure, mas sou engenheiro, o tratamento é totalmente diferente. Eu falo, gente, eu vivi isso, em qualquer lugar. Você pode falar com propriedade. Quando você chega e você fala, sou manicure, mas você vai, sou engenheira. Aí as pessoas falam, você é engenheira e manicure? Sim, e eu gosto de fazer unha, eu já faço unha das meninas no escritório. Opa, acho que olha que trabalho. mas assim, é algo que, tipo assim, pra mim, foi muito tranquilo. Eu voltei e aí eu falei, foda-se a sociedade, entendeu? Porque as pessoas julgam. Mas você largou de ser... Tipo, na hora que eu decidi que naquele momento eu ia fazer uma pausa da engenharia, eu ignorei, falei, não tô nem aí o que as pessoas vão dizer, né? E porque é difícil, não é fácil. Muitas pessoas, por ego, né? Questão de ego, de posição, de respeito, enfim, outros pontos. As pessoas às vezes deixam de fazer escolhas por, eu vou voltar, vou ser professora em manicure, sendo que eu podia estar... Sendo que eu sou engenheira. Sendo que eu sou engenheira e a posição que tá. Então, naquele momento, eu falei, eu não tô nem aí pra status, eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar, eu vou fazer o que é melhor pra mim nesse momento. E aí eu falei com a Vivian, né? Falei, o que você vai fazer? Eu falei, tem conta pra pagar. Essa não para de chegar. Eu falei, tenho conta pra pagar, então eu vou fazer unha. Se eu tiver que fazer unha de um dia todo, eu vou fazer. E vou dar aula. E a engenharia, se for, a gente vai trabalhar e vai acontecer como é que tiver que acontecer. Então eu não tive, naquele primeiro momento, eu não tive problema nenhum. Mas você enfrenta, sim. Eu já cheguei em portarias, até hoje eu fui num prédio da Marcela, por exemplo. Aí eu já fui lá, já fiz unha dela uma época, que é muito legal, tá? As pessoas vão, voltam, você acha que ninguém tá vendo o seu trabalho. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ela agora. E aí um dia eu cheguei lá pra subir, e aí a porteira dela, há muito tempo, falou assim pra mim, uai, Patrícia, cadê sua maleta? A maleta eu falei, hoje eu tô de engenheira. Hoje eu não vim de manicure. Hoje eu vim vestida de engenheira. Hoje eu vim de engenheira, não de manicure. Então, assim, e você percebe, então eu percebi assim, as pessoas passam a dar mais credibilidade pra você quando você tem uma profissão. Infelizmente, o mercado é assim. As pessoas, existe esse preconceito. Eu também já vivi no começo lá atrás. Eu falava, não, largar de ser engenheira pra ser manicure. A gente mesmo tem. A gente mesmo. Em alguns momentos da vida, teve momentos da engenharia que não me permitiram conciliar, eu parei. Mas naquele momento que eu me perdi, eu falei, aonde que eu vou me encontrar? Na unha. Então foi ali que eu me encontrei.
E aí tem muita gente, né? Teve a colega anterior que ela falou que não via, ela sabia fazer crochê, mas ela não via como viver do crochê. E a Vivi ajudou. Então naquele momento ali, falei pra Vivi, vou voltar a fazer unha. Tenho umas clientes aqui, vou mandar mensagem, voltei. Até hoje recebo mensagem, aí você não voltou. Ó, você voltar, tô aqui, né? Você viu que é uma boa profissional e sair de tudo de portas abertas. É, sim. E aí eu falei, olha, se em algum momento for pra voltar, não tem problema nenhum também. Sim. Hoje eu faço as meninas que trabalham comigo. E gosto, é uma coisa que eu faço assim, que eu gosto de fazer. Mas a engenharia é aquilo que eu falo, pra mim hoje é aquilo que me dá crescimento financeiro, que me dá, assim, não que a unha não me dê, mas eu vejo mais prosperidade financeira, uma liberdade. Maior, né? Uma liberdade financeira também que a engenharia pode me proporcionar. Então, assim, hoje até essa oportunidade que eu tive de ir para um ambiente em que eu não conhecia, que eu não dominava, não fazia com facilidade, era algo desafiador para mim. E eu tive uma pessoa que acreditou em mim. Falou assim, olha, eu acredito, acho que você vai dar conta. E aí eu falei, se você acredita, então eu acredito. E aí eu cheguei pra Vivi e cada encontro era tipo uma novidade. Cada encontro era gente. Era uma novela, era outro capítulo da temporada dela. Não podia ficar em 130 dias. Mas de tudo isso, acho que teve algumas ferramentas que foram apresentadas pra mim, tanto no processo de coaching, como no processo depois da Eu Presa, que me fizeram a chegar nessa escolha, chegar nessa decisão. Te deu sustentação, né, pra conseguir. Me deu suporte pra que eu, naquele momento, chegasse e falasse assim, olha, é tudo que eu sonhei, é tudo que eu trabalhei, mas nesse momento, não é. Acabou aqui, entendeu? Que loucura isso. Acabou aqui e agora eu vou seguir. E se fosse necessário, igual ela falou pra mim, e eu tinha essa ansiedade, cara, o que eu vou fazer? E aí você tem a cobrança, que é aí que as meninas falam. A outra também que tava aqui era arquiteta, né? E ela tinha uma cobrança. Existe uma cobrança, porque as pessoas falam assim, mas se você ficar muito tempo fora do mercado, depois o mercado não vai te absorver. Porque você vai ficar fora do que tá acontecendo, vai ficar fora de como as coisas estão sendo produzidas, porque hoje tudo muda muito rápido. E eu falava, não, gente, eu não tenho medo disso, porque eu vou estudar. E a Vivi sabe, eu nunca tive problema em estudar. Falei, vou estudar, vou buscar conhecimento e eu vou me encaixar. Talvez não seja mais na área que eu estava, em outra área, e a gente foi trabalhando, eu fui estudando, surgiu oportunidade. E aí eu acho que é isso. Eu acho que o coach pra mim foi extremamente importante. Eu uso ferramentas dele até hoje. Assim, Google Agenda. Google Agenda. Google Agenda, assim, pra mim foi uma das ferramentas que eu uso hoje pra tudo. Se eu vou ter uma viagem, tá no meu Google Agenda. Se eu vou ter um compromisso, tá no Google Agenda, então eu uso ele assim, até pra gerenciar meu dia. E todas as tarefas todas as ferramentas que é apresentada ali, seja se você hoje é CLT, se você é autônomo, se você... Não importa, porque às vezes as pessoas olham pra cá e falam, a pessoa tem um desejo, ou às vezes tem um desejo de mudar mesmo dentro do ambiente de trabalho, e às vezes não sabe quem procurar. Então pra mim aqui, mesmo se eu estivesse lá, ainda teria sido de muita importância todo o conhecimento. Mas quando você sai, você também vai para outro setor e vai para o grupo de empreendedores, você também traz todo o conhecimento. Então assim, pra mim foi tudo que eu aprendi. E essa volta pra trás, pra mim, foi importante, foi o coach. Eu acho que eu não teria tomado essa decisão, teria feito todas essas alterações que eu fiz, toda essa mudança de rota aí, volta pra trás, vai pra frente. Mas você não tem noção do quantas pessoas na vida estão paradas nesse processo. Porque tá num lugar bom, não tem coragem de sair de um lugar que tá tomando remédio, que tá mal, que tá infeliz pelo status de uma sociedade, não tem coragem, às vezes, de voltar, que pra mim não é nem voltar, porque você ama ser manicure, você ama ser isso. Querendo ou não, é uma coisa que te dá tanta estabilidade financeira como emocional, te faz feliz. Sim. Mas você voltou pra depois galgar voos, que hoje olha onde você está. E se você não tivesse tido essa coragem, às vezes você estaria no mesmo lugar, triste, infeliz, ansiosa, passando tantas coisas que você não merecia passar. E você teve essa coragem. Eu admiro muito essa coragem, sabe? Esse pá! Eu vou. Sabe, eu vivi muito isso quando eu saí da TV Centro-América. Quando eu saí da TV Centro-América, tava uma crise no mercado. E as pessoas, você é louca? Você vai sair da Globo? Como assim? Você pirou, né? Você deve estar... E aí eu saí, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje, a liberdade geográfica que eu tenho na minha vida, assim, de poder trabalhar da onde eu tô, que era o que eu sonhava. E hoje eu estou vivendo o que eu sonhava. E tem outros desafios. Mas esse... ele é impactante, ele é difícil. E isso é tão forte, né? Eu recebi essa semana aqui a Adriana, né? Ela tá trabalhando numa empresa de planejamento financeiro, né? Então, uma empresa aí que ajuda você a ter um pouco mais de tranquilidade, enfim.
futuro, né? Trabalhando no futuro. E aí ela me fez a apresentação do negócio dela, também é uma mentorada, né? Fazendo suas transições dentro daquilo que ela se propôs a fazer. E aí foi me feita a seguinte pergunta, né? Quando você pretende aposentar? Eu falei, então, eu não tenho esse plano, né? De aposentar, de verdade, do fundo do meu coração. Muito difícil. Não, nem é pelo âmbito financeiro, porque eu não me vejo parada, né? Então, assim, eu posso desacelerar o meu ritmo, achar formatos diferentes de trabalhar, mas eu gosto tanto do que eu faço que se você me tirar isso, eu morro. Eu morro mesmo, entendeu? Então, eu prefiro ter isso num formato um pouco diferente, talvez com menos... demanda, né? Menos horas, outras pessoas me colaborando comigo, mas eu não penso em parar. E aí... O gerente dela, né, o gestor dela me fez uma seguinte pergunta: qual era a minha visão sobre as pessoas que não têm essa visão? Sobre as pessoas, porque na verdade era uma apresentação e acabou virando um bate-papo extremamente profundo, né? Que essas pessoas que tiveram lá uma outra geração, onde foi ensinado de um outro formato, que é aí dos nossos pais para trás, né? Aí eu disse assim, que se eu estivesse no papel dessas pessoas, hoje, me formei, fui trabalhar, fui pro mercado, fazer tudo o que era para ser feito. Nesse momento agora, talvez eu viveria aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Porque agora eu tenho tempo para isso. Então, eu até citei o exemplo da minha mãe, né? Que quando se aposentou, começou a caçar o que fazer. Xuxinha de coelho, né? Fazer aula de dança, fazer aula de inglês, chutar bola. Eu falei, mãe, peraí. Vamos tentar entender que a senhora só tá falando de coisa que não vai te dar um retorno. Você é muito útil, você não vai conseguir ficar parada. E aí foi quando ela falou assim, por que a senhora não faz um curso de terapia de barra de axis? Porque a senhora já é passista na casa espírita, a senhora já gosta dessa coisa da energia. Vamos tentar entender qual é a área. Eu já conheci o curso, eu tinha feito o curso antes. Falei, faça o curso, que a senhora vai conseguir fazer o que você mais gosta, que é ajudar pessoas, ser remunerada por isso, não como renda principal, porque ela tinha aposentadoria financeira dela, mas como uma renda mesmo extra, e você vai poder colaborar com o mundo de tantas pessoas. Ela gostava de conversar, fazer amizade, ajudar, então... Ela fez o curso e os últimos 2 anos de vida dela foram vindo uma vez por semana aqui, que era muito compromisso vir uma vez por semana aqui. Ela se organizava, dona Terra. Não, porque quarta-feira eu tenho que estar lá na Vivian tal horário. Então, assim, Deus me livre. Na terça ela já começava a criar toda a dinâmica. Minha irmã que sofria, né? Não, porque... Stephanie, você sabe que amanhã você não inventa moda na quarta. Todo mundo sabia. Mas ela tinha que relembrar toda semana que quarta-feira ela tinha que estar aqui, porque ela tinha os horários. Fui ensinar ela a fazer agenda, fui ensinar ela a separar o dinheiro do negócio, do dinheiro dela, movimentar numa continha separada. Aí meu tio comprou a máquina de cartão pra ela, ela investiu, comprou a maca dela, fizemos um jaleco pra ela. Então, os últimos 2 anos dela, eu falo que foi muito leve, porque ela viveu uma coisa que ela... Nem pra ela, nem trabalho era prazeroso. Então, assim, foi a fala que eu trouxe pro rapaz. Eu falei, talvez se eu tivesse vindo num outro formato, tivesse vivido uma outra geração, que eu tivesse tido formado aqui pra trabalhar com isso, passado no concurso, porque era o que foi oferecido pra mim na época, e eu segui a cartilha, hoje, ou sei lá, aos 60 e poucos anos de idade, aposentada, eu ia fazer o quê? Agora eu vou dar aula de inglês, que era meu sonho. Agora eu vou dar aula de crochê, agora eu vou cuidar de criança, agora eu vou fazer comida e talvez vender um bolo no final de semana, né? Então, usar esse tempo a seu favor, mas você se sentindo o quê? Útil para a sociedade. Você ensinando alguma coisa para alguém. Você estando feliz, né, Vivian? Eu acho e parar assim... de se lamentar, parar de ficar procurando problema onde não tem, parar de criar ansiedade em coisas que não precisam. Não precisa. E tem muita gente fazendo isso. E isso é lamentável, porque isso leva à depressão. E a depressão, gente, e o pessimismo mata. Né? Então aí uma hora é um coração que para, uma hora é um órgão do corpo que tá e traz com doenças câncer. físicas mesmo. Exatamente, é um coração que para, é um câncer que aparece, né? Que eu fiz o check-up ano passado, esse ano fui fazer, apareceu. De onde que veio isso? De muita infelicidade. Então é bem importante a gente trazer isso. Então, você aí que tá num processo de profissão, querendo fazer uma transição, não faça ela de uma forma muito abrupta, mas também não fica vivendo uma vida infeliz. Eu acho que procura ajuda, conversa com um terapeuta, procura uma mentora, ou procura um mentor, procura uma pessoa que entenda um pouco sobre isso, uma pessoa que já tenha feito, como a Paty fez. Ela me procurou porque ela sabia que eu tinha feito a transição, e o que ela via, o que ela assistia, que ela acompanhava, eram coisas que ela achava importante, né, trazer.
E pra gente fechar aqui a nossa bate-papo, porque senão a gente vai emendar no da tarde. Vamos embora, né? Eu queria que vocês trouxessem, assim, apesar que vocês já falaram muito, mas assim, talvez o principal, mais importante pra vocês, de ter alguém caminhando com vocês, de ter essa mentoria, né? De ter esse acompanhamento, independente se foi um processo de coach, se foi um processo de mentoria, se foi uma única sessão. Mas o que fez diferença pra vocês, de fato, de tudo que vocês já têm lá fora? Porque lá fora a gente tem família, lá fora a gente tem colaboradores, parceiros, né? Nós temos muitas outras pessoas que também agregam. Sim. Porque, né, é uma soma, né? Muita coisa pra gente estar aqui hoje. Mas pra ter o que essa mentoria fez de diferença para o que vocês estão vivendo hoje? Paty primeiro? Pode Você que sabe. Pra mim, sinceramente, eu acho assim, já vivi, assim, na TV, experiências profissionais, muita informação, muita gente chega assim, ai, que você é bonita, é boa aqui, você... Mas pra mim, sinceramente, você falando, foi vindo na minha cabeça, assim, a prática. Porque, assim, o que acontece? Uma pessoa que é muito comunicativa igual eu, comercial, expansiva, a gente acaba, às vezes, se perdendo nisso. E a Vivian me trouxe pra prática. Não, senta aqui. Vamos fazer a lista? O que você faz? Ah, tá. O que você faz pro Jango? O que você faz pro Sport News? O que você faz como mãe? O que você faz como dona de casa? O que você faz como filho? E aí a gente eu consegui enxergar quem eu sou ali, no papel. E isso me trouxe um norte muito legal, sabe? De que, nossa, então eu preciso me dedicar mais aqui, menos aqui. Então essa prática, trazer realmente pra prática, pro papel, igual estudar mesmo. A gente não estuda pra tudo, mas aí a gente não estuda pra nossa vida. Ou a gente acha que tem que estudar só pro trabalho, ou estudar... Não, pra tudo. Pra Jennifer mãe, pra Jennifer que se cuida. Estudar a sua vida. Isso, entendeu? Estudar a sua vida e ver aonde você está dedicando mais, aonde você está dedicando menos, o que você pode delegar, o que você pode não delegar, o que é prioridade. Por exemplo, quarta-feira, a Vivian já sabe, quarta-feira eu tirei pra minha mãe. Hoje ela falou, não, você vai lá rapidinho, mas saindo daqui eu vou ficar com a minha mãe. A gente não vai sair, a gente não vai passear, eu vou ficar com ela. É o tempo, porque minha mãe trabalha no final de semana. Então, é o tempo de qualidade com a minha mãe. Tempo de qualidade com a minha filha. Então, assim, isso pra mim foi muito legal. Você me trouxe pra prática da minha vida. Vamos colocar aqui no papel o que a gente pode fazer. Então, isso é muito legal, é muito interessante. E eu nunca tinha parado pra pensar. Porque a gente pensa em relação a serviço, a trabalho, mas não na prática da vida mesmo, da gente. Uau, importante, gostei. E você, Paty? Acho que quando eu vim pra Vivi, eu já tinha passado por inúmeros profissionais, né? Porque, assim, tem uma coisa, graças a Deus, que eu nunca tive dificuldade de pedir ajuda. Então, assim, quando eu me deparei... E aí eu tentei várias coisas, assim, de todas as terapias disponíveis. Na época eu tinha recurso financeiro, então ali eu fui investindo tudo que eu tinha disponível. E quando eu cheguei pra Vivi, teve uma situação assim que eu acho que eu falei, gente, se eu tivesse começado por aqui, tinha dado mais certo. Se eu tivesse começado por aqui... Que raiva! Eu tinha economizado uns 4 meses, 6 meses. Mas eu acho que o mais importante foi quando eu chegava pra ela e eu falava a situação e ela falava, Paty, a gente pode fazer tal coisa. Aí a pergunta que resumia a sessão minha era, tá bom, Vivi, entendi, como? E aí, né? Como? Então, assim, e sempre ela me dava, nós vamos fazer assim, assim, você vai fazer assim. Então não era só eu trazer aquilo que tava em dificuldade, aquilo que eu não tava conseguindo desenvolver, mas é a pessoa te orientar e te dar o como pra mim. Eu sou uma pessoa assim, prática. Tarefa de casa, né? Como? Tipo, essa tarefa Prática. de casa, né? Como? Aí ela falava assim, sempre que eu vou pensar em responder, eu já tenho que lembrar da sua pergunta. Ela falava, eu tenho que pensar, a Patrícia vai chegar, eu tenho que lembrar que ela vai perguntar o como. Né? Então, assim, pra mim, o resumo dos meus processos, tanto como coach, como eu presa, que eu tive a oportunidade de estar com as meninas empreendedoras ali na turma, e ver as dificuldades, assim, naquele momento eu não tinha as mesmas dificuldades que ela, talvez hoje, um novo negócio, na nova prospecção da área que eu tô, talvez eu me depare mais e tenha mais conectividade ali com elas, com as dificuldades que elas tinham naquele momento. Mas tá ali e aprender como fazer as coisas. Eu acho que aqui o resumo das mentorias é que vai te ensinar como fazer. Como fazer. Como fazer. Eu acho que pra mim, assim, o mais importante das mentorias de coach, do Eu Presa, que eu tive a oportunidade de participar, foi aprender como fazer. Né? Exatamente. Você Como tinha que eu vou vontade, organizar? você tinha tudo, só faltava saber como fazer. Então, assim, ela me ajudava a montar meu plano de estudo. Ó, Vivi, eu tenho 10 cursos pra fazer, como que eu vou fazer? Aprendi um pouco de engenharia nessa época. Eu tive que aprender porque ela queria me explicar todos os processos mastigados.
E na verdade nem eram tão importantes pra sessão, mas era importante pra ela falar, Ouvir, né? Então eu aprendi um pouco de engenharia também. Tive aula de engenharia. Tive E aí ela foi me dando como. Eu acho que a minha mentoria se resumiu a como fazer as coisas, como resolver. Então, assim, ela foi me dando as ferramentas e foi me explicando como eu podia aplicar. E hoje eu aplico, assim, a maior parte das ferramentas no meu dia a dia, no meu cotidiano. E a ideia da mentoria é essa, sabe? A ideia da mentoria é você trazer, né? Como que colocar isso na prática? Como olhar pra isso? Como que eu vou fazer? Porque a gente tem que fazer com aquilo que a gente já tem, né? Que é uma das coisas que a gente tem aqui, que é o comércio onde está, use o que tem, faça o que pode, né? Então, o que eu tenho agora que dá pra começar? Vamos começar por aqui. Depois a gente vai melhorando as condições. Aí o sábio Cortella diz, né? Comece onde está, com as condições que você tem, até você ter as melhores condições para fazer melhor. Enfim, ele tem lá a fala dele muito bonita. E eu acho que é sobre isso, né? Então, assim, o que eu tenho hoje? Eu tenho um celular, eu tenho um Instagram, e eu tenho uma gama de pessoas que eu conheço. Cara, vai por elas. Vamos começar por ali. Mas... Aí começa, né? Mas eu preciso de um celular melhor, mas eu preciso de um notebook, eu preciso de roupa. Não, você não precisa. A atitude que você precisa. Vai ter. Você vai chegar num ponto que você vai precisar sobre isso, né? Igual esses dias eu recebi, eu até vou fazer esse comentário, que eu recebi um pedreiro aqui na Casa Rosa. Aí eu chamei ele pra ele ver aqui umas... Olha, você é bonita, passou ali agora na televisão, mas já passou. Foi. Ele veio aqui e eu falei, olha, eu preciso que você olhe aqui 2 ambientes que eu quero organizar, né? Que estão mais na demanda, que tá na fila, né? Tá na vez. E aí ele entrou, não sei se é porque era hora de almoço, não sei se ele tava cansado, não sei se era o sol de Cuiabá, ele chegou numa vontade de trabalhar. E aí ele entrou, olhou pra minha sala com uma cara de desânimo, e eu toda, né, empolgada, mostrando o que eu tinha que fazer. Fui lá no outro espaço, mostrei pra ele, e aí ele, tá. Eu falei, aí você faz certinho, passa pro Hugo, porque o Hugo tinha combinado com ele esse horário, não eu, mas o Hugo não estava, eu atendi. Aí ele foi, falei, passa pro Hugo certinho os valores da sua mão de obra, tal, o que vai precisar pra gente poder se organizar. Aí ele veio, olhou, postou a cabeça e falou assim, acho assim, muito problema de rachadura, né, filtração, tá, aquele jeito, vocês sabem de que eu tô falando, né? Então, eu acho que assim, uma saída pra você aqui, no futuro, assim, é você pegar uma dessas estruturas prontas e construir em cima, né? Aí você faz uma nova estrutura, que aí você não vai ter esse problema e tal. Falei, isso, e demolir a casa, né? E essa parte eu já tenho de planos, né? No futuro, né? Mais distante, né? Mas no momento não dá pra fazer isso, né? E aí ele foi embora, né? Ele conversei mais um pouquinho, né? Mas ele foi sutil, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Aí ele foi embora. Aí depois eu falei pras meninas, já pensou se eu sou assim com as minhas mentoradas? E chega aqui com aquele emaranhado de trem, um ninho de maragovacos, embolado. O seguinte, melhor você morrer. Né? Morre, nasce de novo, porque tá muito... Sabe o problema financeiro? Aí inicia de novo. Reseta a sua vida, que sua vida tá uma bosta. Né? Perdão da palavra, mas, gente, não é assim que funciona. É claro que às vezes a pessoa chega aqui, eu tô vendo aquela confusão, pegando fogo. Eu falo, cara, vamos começar pelo começo. Como é que tá hoje? Tá assim hoje, a minha casa. Se fosse eu que estivesse no lugar, né? Então, o que você dispõe de recurso, né? Então, vamos fazer o seguinte, o que seria mais interessante nesse momento? Fazer tal coisa, né? Né? Que seria essa verba, isso, né? Daqui, depois, assim, o que seria interessante? Você já ir pensando sobre isso e talvez trazer essa situação e tal. Porque em nenhum momento foi respeitado o que eu queria. Em nenhum momento foi perguntado o que eu realmente buscava, né? Se eu já tinha uma visão sobre isso. Então, esse respeito que a gente precisa ter com a pessoa que chega, empreendedora que chega pra mim, é justamente falar assim, tá, mas como é que tá hoje, tá? E o que você tá querendo fazer? Eu quero fazer uma transição. Porque às vezes a pessoa não quer fazer transição. Aí eu vou e dou um fora. Acho que você tinha que fazer outra coisa. Você tem habilidade para fazer outra coisa. Ela nem pensou sobre isso. Então, como é que eu vou falar pra pessoa? Aí você arruma mais problema do que solução pra pessoa, eu fui lá pra resolver voltei com 3. Né? Então, assim, eu preciso respeitar. Mas qual que é a sua vontade? É trabalhar nessa área mesmo. Interessante. E o que mais que a gente poderia agregar dentro do que você já tá fazendo? E o que pode tirar? O que a gente pode colocar? Então, a gente precisa entender, porque não é sobre a minha vida, é sobre a vida de quem tá chegando, né? Então, esse cuidado, esse olhar sobre isso. Gente, mas vocês são maravilhosos, hein? Quero agradecer, né? Deixando aqui já as minhas últimas palavras e agradecer não só por esse momento de hoje, porque esse é um dos momentos das nossas histórias, né? Porque tem muitas histórias, mas agradecer por toda a confiança, até que pela forma carinhosa, como eu tenho certeza que vocês falam de mim por aí, né? Quando vocês encontram pessoas em comum, ou quando vocês também, olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? Fala com ela, segue ela no Instagram, assim, eu tenho muita gratidão por todos esses momentos e
principalmente pela vida de vocês, por o quanto vocês confiaram a mim, coisas que muitas vezes vocês não tinham falado pra ninguém, e vocês trouxeram aqui no primeiro momento, trouxeram uma dor, trouxeram uma vulnerabilidade, trouxeram uma tristeza, uma raiva, né, ou uma inconformidade que muitas vezes estava acontecendo naquele momento, e o quanto foi honroso pra mim ouvir, receber isso, e juntas a gente foi ali desenrolando, né, esse ninho aí, né, de confusões, e trazendo para a vida, né? E hoje é uma vida que vocês têm, vocês são gigantes no que fazem, as duas, né? E tem muita coisa para fazer ainda. Eu sei que tem muitas coisas, tem coisas novas acontecendo, inclusive, né? Mas eu tô junto, tamo junto, viu? Então é só o começo, tá? Vamos dar as mãos aqui para agradecer. Gratidão, Paty. Ai, obrigada. Gratidão, Jennifer. Obrigada. E você tem convocação aqui, você se organiza aqui assim. Pelo menos quarta sim, quarta não. Vocês dão um jeito, fala, mãe, eu vou dar uma passadinha lá e depois eu vou. Corre ali. Vamos lá, mãe. Vamos lá, Ju, traz sua mãe junto, né? Gratidão, gratidão. Aí, Carla, gratidão, Hugo. Pausinha pro almoço e já retornamos.